criando aqui uma série de vídeos, esse programa Firmeza. Estamos aqui com doutores que eu vou apresentar para vocês. Dei essa criação de fazer essa série de vídeos pensando em você, parceiro nosso, da nossa equipe. Temos a equipe hoje espalhada em 8 estados pelo Brasil e outros países. E a gente às vezes não consegue estar com vocês não conseguem estar aqui nos nossos treinamentos. E hoje nós temos a presença ilustre de duas pessoas estudiosas da tecnologia exclusiva que nós temos, que é o FIR. Eu quero apresentar para vocês aqui o Dr. Fernando Peloso, nosso amigo. Obrigado, Dr. Fernando, por ter vindo aqui, por ter se doado, né, na participação desse material. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Estamos aqui também com a presença da doutora Aline Ribeiro. Obrigado, viu, Aline? Você por nada. É disposto também de largar os seus compromissos para estar conosco nesses minutos aqui, contribuindo, né, com como certeza. parceiro. Lembrando que o Dr. Fernando e a doutora Aline também são parceiros do Infoflex, são distribuidores autorizados, assim como eu sou. E vale lembrar que esse é um programa independente, não tem nada a ver com a Infoflex, com a equipe H Real. Nós estamos criando aqui um programa com a nossa inteira responsabilidade, com conta e risco nosso. O objetivo é único, ajudar você, parceiro que está no campo, dar uma clareada. Às vezes tem aquela pergunta, né, que te faz e você não tem como responder, embora que nós não prometemos cura para ninguém, que fique bem claro isso, nós temos uma tecnologia exclusiva, nós não prometemos cura e nem pedimos para ninguém parar com os meios tradicionais de remédio, de tratamento. Busque normal o seu auxílio médico, mas o FIR, ele te dá aí uma ajuda com certeza em qualquer patologia. Eu vou conversar sobre isso aqui hoje. E temos aqui diversas perguntas. Nós temos aqui, por exemplo, a primeira pergunta que chegou aqui, doutora Aline, doutor Fernando Peloso, veio da Ira, olha só, lá de São Paulo. Oh. A Ira, que é uma parceira nossa, obrigado, um abraço, Ira. Lá de São Paulo, ela diz o seguinte: muitos clientes dela reclamam muito de dores e as pessoas que procuram para adquirir o FIR, eles reclamam que tem muitas dores na coluna, dor de todas as formas. Inclusive, ela cita um caso aqui de uma amiga que teve um filho que sofreu uma paralisia, sofreu um acidente de carro e ficou com o lado direito paralisado. Ele dorme em cama hospitalar, usa fraldas e tem 30 anos de idade. E lembrando, ela faz uma pergunta bem legal: como o FIR pode ajudar? Vamos começar aqui com o Dr. Fernando Peloso. E, doutor, o FIR pode ajudar de alguma forma essa pessoa e as pessoas que ela visita que só reclamam muito de dores? Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, Jackson. O FIR pode e, de fato, ele ajuda nesses acometimentos. No caso aí do rapaz, muito provavelmente ele deve ter sofrido, né, doutor, um traumatismo crânioencefálico, porque quando evolui com a perda parcial de um lado do corpo, geralmente é um acidente associado a um traumatismo craniano ou crânioencefálico que a gente fala. Mas na questão específica da dor, o FIR tem se mostrado, na prática, um excelente analgésico, né? É um recurso de contato, é uma terapia, eu chamo, doutor Jackson, de terapia de contato. Ao contrário do remédio, que você tem que engolir e ele quimicamente vai fazer toda aquela cascata, né, de ações, o FIR fornece 2 tipos de energia, que é a onda eletromagnética, de 4 a 16 microns, e uma vibração mecânica. Isso tem um efeito muito bom nas células. E você fornecendo isso diretamente para as células de qualquer parte do seu corpo, seja, né, na cabeça, enfim, circulando através do sangue, essas vibrações são capazes de ajudar as células a se reorganizarem, que é aquela frase que você fala nos workshops, né? O FIR ajuda o organismo a se organizar, e organizado, ele resolve o seu problema. Um processo inflamatório que gera dor, ele é muito complexo de falar aqui, mas quando a célula recebe, além do oxigênio, da glicose, ela recebe uma vibração harmônica e 2 tipos de energia que fazem bem, né, que fornece também o calor, que o infravermelho é um calor. É quase fazer um paralelo aqui. Quando a gente está doente, a garganta está inflamada, a gente fica com febre. O corpo produz calor para acelerar a velocidade de reação das células para combater aquele agente, o vírus ou a bactéria. O FIR já fornece um calor imperceptível que para a célula é um alívio muito grande.
Então, uma das coisas mais marcantes que eu tenho visto nos pacientes que usam essa tecnologia é o alívio da dor, cada um no seu tempo. Alguns relatam analgesia, o alívio da dor imediato, né? E outros mais com o tempo, às vezes semana, algum mês, mas todos relatam. Então o FEAR tem ajudado porque ele fornece essa energia para a célula, porque ele ajuda, né, quando essas ondas que eu falei, tanto a eletromagnética quanto a mecânica, que ela quebra dentro do sangue os clusters, que são macromoléculas de água, libera hidrogênio, né, e com isso diminui a acidez do sangue, que é o efeito também já comprovado pelo físico, o Dr. Toshio. Quando eu consigo alcalinizar a água do meu sangue e eu quebrei o excesso de hidrogênio, eu desarmei a bomba da inflamação e eu consigo com isso ter a redução da dor. Estou falando difícil, né? Não, mas é porque é uma tecnologia, ela é uma tecnologia fascinante. O funcionamento do FEAR, que é físico, eu explico isso, que a fisioterapia nós temos essa dádiva de usar recursos físicos para tratar o tecido humano, né? Então, o FEAR oferece isso para a gente e o efeito disso é a analgesia. Estamos aqui prometendo, né, doutor Fernando, que a pessoa vai recuperar os seus movimentos ao lado. Em hora nenhuma, gente. Né? Porém, pode trazer para ele algumas qualidades de vida, pode trazer alguns confortos a mais, né? Vou passar aqui com a doutora Aline e emendando já, doutora Aline, o Fabiano também de Goiânia, nosso amigo Fabiano. Ele diz o seguinte: qual o efeito esperado para quem usa o ARS com FEAR? Depois nós vamos explicar essas nomenclaturas de ARS, e nós temos outras tecnologias, não somente o FEAR, né? O foco aqui hoje é mais no FEAR. Para quem tem dores no final das costas, descendo ali para o nervo ciático, emendando essa pergunta com a anterior, né, doutora Aline? Como que vai ser, né, esse tratamento? Geralmente, os pacientes que têm essa dor no final do nervo ciático, como o Fabiano está se referindo, geralmente ele tem algum problema de origem lombar, né? Exatamente por isso que está chegando esse problema. O nervo ciático, ele é um nervo que sai da lombar e vai até o dedão do pé, digamos assim. E o que acontece? Muitas vezes você tem que analisar também com relação à postura, o que esse paciente tem feito no decorrer do dia, que tem trazido dor, que tem trazido esse desgaste. A cinta com o FEAR vai ajudar muito, porque o FEAR ele tem um efeito anti-inflamatório, tem um efeito analgésico, e além disso ela vai ajudar na movimentação desse paciente no decorrer do dia. Uma outra questão também muito importante é que muitas vezes os pacientes, eles tomam muito remédio para dor, nem sempre vão ao médico, né, se automedicam, exatamente. E isso traz uma série de outros problemas. Porque se esse paciente não identifica o que está causando essa dor, se esse paciente ele não identifica o que ele tem feito, né, digamos assim, para causar essa dor nele, e ele só tenta beber o remédio, ele vai estar diminuindo, né, minimizando os sintomas daquela dor, mas ele não vai estar tratando a causa disso, que com certeza geralmente é na coluna, né, algum desvio, algum desgaste na coluna. Então, se esse paciente, independente do tratamento que ele estiver fazendo, seja fisioterapia, seja um tratamento medicamentoso, que são eficientes, mas se ele chega em casa e ele não dá continuidade a esse tratamento, ele não vai ter evolução disso. Né? Por quê? Na fisioterapia, a gente aplica nos pacientes vários recursos de analgesia, recursos anti-inflamatórios, analgésicos. Muitas vezes o médico passa um medicamento também para ajudar. Só que o paciente ele chega em casa, ele descontinua isso. Dorme em um ambiente, em uma cama inadequada, ou dorme no sofá, pega peso de uma forma despreparada, sem orientação. Então, muitas vezes ele fala assim, mas eu já faço fisioterapia há tantos anos, eu já bebo esse remédio X há tantos anos, eu não tive resultado, justamente por causa disso, né? Porque o tratamento ele é de forma contínua. Então, o que acontece muitas vezes? O paciente, ele faz a fisioterapia, que aplica diversos recursos físicos, elétricos, nesse paciente, ele ingere medicamento, mas ele não tem uma continuidade desse tratamento em casa. O que seria essa continuidade? Ele continua com os mesmos hábitos que tem causado aquilo,
Ou pior, né, ele dorme em um ambiente completamente inadequado. Os colchões que nós temos hoje no mercado é o colchão com densidade única, o D33, D45, é justamente essa densidade única. Quando nós estamos em pé, nós temos um peso. Quando nós deitamos, nosso peso se divide. E a maior carga de peso do nosso corpo é justamente entre o ombro e entre o quadril, que é justamente onde está a nossa coluna. Então, se você vai descansar em um ambiente que não é adequado para a sua coluna, se você não tratar de alinhar essa coluna, digamos assim, numa densidade progressiva, que é o ideal, você vai continuar bebendo remédio por muitos e muitos anos, vai continuar fazendo fisioterapia e vai continuar sem ver o devido resultado. Essa que é a importância do ARS, falando de densidade progressiva. E já adentrando no FIR, e vai deitando esse ARS com a densidade progressiva, além disso ainda vai ter um excelente resultado com a ação do FIR, que é com relação à analgesia, né, um efeito analgésico, anti-inflamatório. Às vezes tem uma pessoa assistindo que é um cliente, que não trabalha conosco, não sabe do que nós estamos falando aqui, né? A Nippon Flex, ela tem um contrato de exclusividade com um cientista japonês chamado Dr. Toshio Komuro. Ele é o único inventor dessa tecnologia chamada FIR, patenteado aqui no Brasil pela Nippon Flex, com o nome de FIR, que é o Far Infrared, que significa infravermelho longo. E o FIR, ele é colocado em diversos produtos. A Nippon Flex criou uma empresa chamada Energy, que tem produtos que faz aí um tratamento diurno. São produtos usados durante o dia. Um bracelete, uma palmilha, uma cinta, né? Diversos produtos que você usa. Um joelho que está com problema, você pode usar uma joelheira, uma ombreira, uma máscara de dormir. Tudo com essa tecnologia, essa pastilha chamada FIR. E a Nippon Flex já é líder no mercado nesse segmento dos ARS. Nós chamávamos de colchão. E tem um grande especialista na área da saúde, né? Estou com 2 doutores aqui, bem renomado aqui em Goiânia, Senador Canedo. O Dr. Fernando Peluso é de Senador Canedo, o Dr. Aline é de Goiânia. E eles também conhecem, como o mundo inteiro conhece, o Dr. Lair Ribeiro. O Dr. Lair Ribeiro um dia falou para nós que nós chamarmos o Nippon Flex de colchão, tem que pagar $2. O ARS, aparelho reparador do sono ou da saúde. É um produto realmente diferenciado que coloca essas tecnologias, chamada FIR, tem o campo magnético, que são ímãs, super ímãs, temos aí também o Biopower, com energia eletromagnética, uma energia pulsátil, né? De 4 a 14, perdão, é uma energia pulsátil de... extrema baixa frequência. Desculpa. Nós temos também o Biopower, que é uma energia pulsátil de extrema baixa frequência, que consegue recuperar ali, ajudar na recuperação da memória das células, enfim. Então temos diversas tecnologias. Nós estamos focando hoje, e nesses vídeos, no FIR, porque a tecnologia FIR, Far Infrared, infravermelho longo, só nós temos. Só nós temos. O inventor é só um e ele só vende para nós. Eu falo isso porque no mercado, doutor, tem muitas imitações, né, doutora Aline? Tem muitas, abriu um monte de fábricas, né, e fabriquetas mesmo, de pulseirinhas, né, chamando para pulseirinha de equilíbrio, mas o foco aqui não é esse. O foco é dizer para você que está ouvindo aí, que trabalha com Nippon Flex, ou que deseja ter um Nippon Flex, que deseja ter uma tecnologia FIR, você está tendo o que há de melhor no mundo. O Nippon Flex está em 19 países, é a maior do segmento hoje. Nós trabalhamos com muita ética. Esse vídeo não visa vender produtos. Estamos aqui para vender produtos. Não vou deixar meu telefone para você me ligar e comprar produto. Não. Se você quer adquirir um FIR, uma tecnologia FIR, um produto Nippon Flex ou Energy, você vai ligar na Nippon Flex, eles vão te indicar um distribuidor, ou você procura um distribuidor mais perto da sua casa. O nosso objetivo aqui é orientar o nosso parceiro que está aí do outro lado, um monitor que está assistindo, que está chegando agora no negócio, um monitor especialista, um distribuidor, um graduado executivo, safira, rubi, diamante, né? Brilhantes e assim por diante. É orientar você, agregar com você um conhecimento a mais. O Dr. Fernando começou a falar isso aqui gratuitamente, voluntariamente. Nós apaixonamos porque é um grande estudioso da fala do FIR. Ele estudou muito sobre o FIR e fala com muita propriedade. Doutora Aline também, que é fisioterapeuta, é uma grande estudiosa do FIR, fala com muita propriedade, fala de um jeito que a gente entende, né? E eu achei muito legal isso. E eu convidei os dois
para estar aqui nesse programa Firmeza. Tiramos 30 minutinhos da semana para fazer essa gravação para você que está aí assistindo. O nosso foco é no campo, o nosso foco é na casa do cliente, levando saúde para ele. Mas eles tiraram 30 minutinhos da semana para contribuir com você nesse material aqui no YouTube, nesse canal exclusivo para você que está com o link nosso. Voltando no assunto então das dores, né, doutor Fernando, isso é muito importante que a doutora Aline estava comentando, sobre estar em pé tem um peso, deitado o peso se divide em 4 pontos de apoio, né? Nossa cabeça pesa 8% do corpo, o ombro 33%, o quadril 44%, por isso que os colchões normalmente afundam no quadril ali, né? Porque o quadril tem quase metade do nosso peso e as pernas, se eu não me engano, 15%. A pessoa trata lá, faz um RPG, faz todo um tratamento. Chega em casa, vai dormir naquele colchão que formato de canoa, né? Enfim, o ARS, doutor Fernando, o senhor que está lá no consultório, trabalhando com pessoas que têm problema de coluna, e coluna, se eu não me engano, a cada 10 pessoas, 8 têm ou vão ter problema de coluna. É um problema hoje, é o mal do século, né? Coluna. O que o senhor nos fala, doutor Fernando, usando o ARS, a estrutura do nosso ARS, quando eu falar ARS, vocês sabem, é o nosso colchão, né? Nosso aparelho. A estrutura do nosso ARS agregado com as tecnologias que tem nele. Jackson, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu adquiri o ARS lá para casa para minha esposa, que tem hérnia de disco, foi essa estrutura feita com 5 densidades diferentes. Então, o aparelho da Nippon Flex, ele começa com um rabatan que alcança uma densidade de 80. Ou seja, desculpa, ele não é um bloco de madeira, igual tem os caixotes de madeira, né? Que se diz ortopédico, não vou entrar no mérito. E nem também é um bloco de espuma com densidade única. Não é. O aparelho da Nippon Flex, ele tem 5 lâminas de espuma com densidade diferente, partindo do D80, seguindo do D50, D40, D37, aí vem uma camada, na maioria dos aparelhos, de poliestireno expandido, que funciona, é igual aquele isopor que tem no capacete, capaz de absorver muito impacto. Um aparelho da Nippon Flex suporta até 400 quilos, né? Pontual. Ele consegue suportar uma carga de 400 quilos e abaixo desse amortecedor de poliestireno ainda tem outra espuma com densidade 20. O que isso significa para a nossa coluna, Jackson? Eu estava pensando, você falando das densidades, da coluna. Quando eu tenho um carro que ele está com a direção desalinhada, os pneus desalinhados, não adianta eu ficar trocando o pneu dele, não, ele vai gastar o pneu. Né? Se pneu doesse, o problema é o alinhamento. Eu tenho que realinhar esse carro. E a gente passa no mínimo de 6 horas a 8 horas num colchão comum. E o mesmo poder que um colchão tem de receber essa coluna, né, e de dissipar as forças empregadas durante o nosso sono, o mesmo poder que um colchão tem de fazer bem para a coluna, ele tem de fazer o mal. Foi o caso da minha esposa, como eu falei, que a gente tinha um colchão de loja muito barato. Colchão convencional? Convencional, isso é um fisioterapeuta falando, viu? E em 1 ano de uso, ela apareceu com essa hérnia de disco. Né? O que o Nippon Flex permite? Essa estrutura com multidensidade, ela é mecanicamente dinâmica. De acordo com o peso exercido, é que eu vou alcançar mais ou menos espuma lá para baixo. Então, se a minha cabeça ela é mais leve que o meu quadril, ela vai ficar ali pressionando só as primeiras camadas. Quando o meu quadril for afundar, aí ele vai alcançando mais espuma e essas densidades vão se somando e a resistência, a resposta mecânica do aparelho é maior. Então, em qualquer posição que você dorme no aparelho Nippon Flex, de barriga para baixo, de lado, de barriga para cima, a estrutura dele responde ao peso exercido. Né? O poliuretano que eles usam é com material importado, né? São polímeros importados de alta resiliência, né, que passa pelos testes mais rigorosos lá, tive a oportunidade de visitar a fábrica. Então, gente, deitar em cima de um produto com extrema qualidade que respeita e ajuda, né, doutora, na manutenção do alinhamento da coluna, é mandar o seu carro para o alinhamento toda noite depois que você andou nele. Você vai acordar, né? Alguns pacientes, alguns clientes, aqui eu sempre falo paciente, para mim, a gente não está sempre no consultório. Reclamam, inclusive, durante a fase de adaptação, dos primeiros dias, muito raramente, de dores. Ora, se eu levei um tempo para empenar a minha coluna, eu vou levar um tempo para desempenar.
é o que eu gosto de dar o exemplo de um carro. Você bate o carro, quando você amassa o carro com a batida, foi empregada ali uma energia que para desamassar tem que ser a mesma energia no sentido contrário. Então, quando às vezes a pessoa tem um desalinhamento na coluna, nos primeiros dias esse aparelho está forçando um alinhamento correto, é normal às vezes sentir algumas dores, mas o infravermelho, o FIR no caso, ele contribui muito para diminuir essas dores de imediato. A ponto de uma vez eu entreguei um aparelho para uma amiga, né, uma cliente, e falei, olha, é normal se você sentir dores nos primeiros dias. No outro dia ela mandou uma mensagem, kkkk, dores? Tchau, não sentiu dor nunca mais. Lembrando, abrindo espaço aqui, que quando a gente fala desse aspecto terapêutico do FIR, né, é exatamente assim no sentido de auxiliar. Ele tem um efeito físico comprovado, né, e não tem contraindicação, tá? É uma radiação não ionizante, né, com ondas dentro daquilo que o corpo pode receber, é similar à luz solar. Então nós não estamos falando de um medicamento ou de uma medicação ou de qualquer uma energia que seria agressiva. Pelo contrário, o FIR fornece para o corpo a energia necessária, a mesma que o Sol fornece, assim como os magnetos, a mesma energia equivalente a você pisar numa grama, né, no chão, na terra. Isso não tem contraindicação. Então a gente não está falando de uma tecnologia que é com potencial nocivo, ela não tem como fazer mal. O FIR não tem contraindicação comprovadamente, tá? É uma energia que só ajuda. Na verdade, ele devolve, Jackson, a normalidade às nossas células. Por isso, ele não tem perigo de causar mal nenhum. Legal. Inclusive, eu vou passar aqui para a doutora Aline também falar sobre essa parte, porque tem algumas pessoas aqui mandando mensagem que os clientes, doutora Aline, depois de usar o produto, embora nós não estamos ali prometendo cura de nada, a maioria deles, claro, sente um benefício. Sente um grande benefício, igual você falou, a dor, as primeiras noites. Só não concluiu, mas a esposa do senhor, eu acredito que então teve uma melhora com o nosso aparelho, né? Em 15 dias. Em 15 dias. Foi mais rápido que a fisioterapia que eu estava fazendo. E o senhor é o melhor fisioterapeuta que eu conheço. Eu já tinha visto você falar isso, eu achei o máximo. Doutora Aline, então pode ser que tenha pessoas que dormem no nosso produto hoje e amanhã acorde com alguma dor, algum incômodo, né? A maioria, claro, que vai acordar melhor, mas tem aquelas pessoas que às vezes sentem mais. Com certeza. E principalmente no prazo de adaptação. A gente tem sempre que frisar, principalmente antes da entrega do produto que seja, né? Falar para o cliente, falar, olha, o senhor vai passar por um prazo de adaptação. Esse prazo de adaptação vai variar de paciente para paciente. Tem alguns que não vão sofrer com esse prazo de adaptação. Tem alguns outros que vai passar por esse processo mais rápido. Até 6 meses, 8 meses, eu já vi casos. Principalmente quando a gente fala de coluna. Independente da idade que você tem hoje, vamos imaginar que todo mundo tem 15 anos. Foram 15 anos da sua vida estragando, digamos assim, a sua coluna, dormindo, descansando de forma inadequada, né? Seria sem lógica a gente querer exigir de um produto essa resposta imediata, sendo que nós demoramos, sendo que nós levamos mais de 15, 30, quem tem 50, 60 anos, né, estragando essa coluna, digamos assim. E uma coisa que eu posso dizer para vocês é: tenham paciência quem estiver passando por esse processo de adaptação, porque esse processo de adaptação ele é necessário. Né? Eu costumo dizer sempre, o transtorno, entre aspas, ele passa e os benefícios vão ficar, os benefícios vão se prolongar. Depois que você acostuma a dormir com FIR, nunca mais você quer saber de dormir em outro lugar. Quando precisa, é com dificuldade que a gente faz, né? Com certeza. Que legal, tá muito bom o papo, tem muitas mensagens chegando. Tá bombando aqui esse negócio, né? Perguntas, e eu sei que vai ter muitas perguntas, como o senhor fala, quanto mais a gente fala, mais perguntas, mais dúvida aparece. Mais dúvidas aparecem, né? E sem contar que um assunto também vai entrando no outro, né? Em outro. Se deixar. A tecnologia FIR, ela vem do Japão para cá, né? É uma pastilha. Eu vou até mostrar aqui, doutor Fernando, doutora Aline. Eu sei que você que está nos assistindo já conhece o FIR, mas essa pastilha branquinha, ela tem duas energias numa só, podemos dizer assim. Isso. Ela é infravermelho longo,
que é o solzinho da manhã, né? Totalmente benéfico às pessoas. E também tem uma vibração, tem um estímulo ali de vibrações por segundo que estimula, né, doutor Fernando, as células tronco. Então pode, doutora Aline, as pessoas terem um resultado, uma mais rápida. Pessoal, nós não prometemos cura de nada. Só que eu, Jackson, tenho 5 clientes que usaram o nosso produto, tinham câncer, estou falando de algo extremamente grave, né, doença crônica, tinham câncer e coincidentemente, tá, depois de usar o nosso produto, elas melhoraram. Só que no Brasil tem centenas, para não falar milhares. Embora, repito, não estamos aqui prometendo cura nem de gripe. Nós não prometemos cura nem de gripe, nós somos uma empresa séria, temos o Inmetro nos nossos ARS, nos nossos produtos, temos uma autorização federal de funcionamento especial da Anvisa, né? Abrimos a porta para os órgãos, né, que controla o Inmetro, a Anvisa, ISO 14000, 9001, é uma empresa séria. Eu sou apaixonado nessa empresa, quero agradecer aos diretores, né, os líderes dessa empresa, por ter proporcionado na nossa vida, na vida de diversas pessoas, esse produto fantástico. O nosso tempo está acabando. Por hoje, é isso? Os diretores aqui estão me avisando que o nosso tempo já está acabando por hoje. Mas nós teremos outras dúvidas, outras mensagens nos próximos episódios. Aguarde os próximos vídeos, porque aqui é FIR Mesa. Temos 2 doutores especialistas no FIR e temos aqui esses momentos para compartilhar com você sobre as tecnologias fantásticas que estão melhorando e ajudando milhares de pessoas. Até a próxima. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Firmeza. Um abraço.